Acho que o papai está copiando a minha cola e passando para o resto do pessoal. Aí o senhor falou assim, mas você esqueceu de uma coisa, Beto? Eu falei, fala papai, aqui agora. Ele falou assim, as pessoas são diferentes, mas o professor é o mesmo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me deu a palavra, é o Espírito Santo que testifica na vida dos irmãos. É o Espírito Santo de Deus. Quem está aqui operando. Eu vou pedir um favor para vocês. Estende suas mãos e ora por mim agora neste momento, em nome de Jesus. Mais uma vez é um grande privilégio poder estar aqui trazendo a palavra de Deus para vocês. E é engraçado que eu vou falar uma história antes para depois chegar na palavra para vocês entenderem. Desde adolescente eu tive muitos problemas com a minha aparência. Pessoas que são parecidas comigo andando pelo Brasil. É engraçado, mas eu tive várias experiências, tanto boas quanto ruins, onde as pessoas chegavam para mim e falavam assim, escuta, você não estudou no colégio Terceiro Milênio? Isso em Curitiba. Era uma menina que veio falar comigo, não sei se ela estava interessada ou não, era o lado bom, né? Eu falei assim, não, mas calma, eu era solteiro, calma. Eu falei, não sei, não sou de lá. Ah, não, porque você é muito parecido, eu achava que era você. Tá bom. Do lado ruim, eu tive a mesma coisa. Foi quando, engraçado, eu estava desviado da igreja. E foi quando Deus me chamou de volta aos caminhos dele. Eu estava no ponto de ônibus, já contei essa história. Onde dois rapazes vieram, estava eu e meu amigo esperando o ônibus. Eu ia para casa, ele ia voltar a pé. E um rapaz olhou para mim e falou, ei, eu te conheço. Você não vai na balada tal? Eu falei, cara, eu sei que balada você está falando, mas eu nunca fui lá. Não, é você sim. Quer dizer, pro lado ruim, fui confundido, roubaram minha camiseta na época, eu tinha um colarzinho. E fui confundido de novo, né? Segunda vez. E várias outras aconteceram. Só para finalizar essa história do roubo, então... Meu amigo lutava karatê, ele não fez nada, eu briguei com ele, fui no ônibus, brabo, porque era 1 contra 1. E meu amigo falou assim, eu fiquei congelado, não consegui fazer nada. E o Espírito Santo falou assim, você é meu pastor. Eu segurei seu amigo. O Espírito Santo falou comigo, dentro do ônibus, lotado. Então, pra vocês terem uma ideia. Então, várias vezes eu fui confundido com pessoas. E a última foi bem recente. Eu estava aqui, naquela salinha ali do lado, café com os pastores, pastor Nilson Júnior, e num momento muito espiritual, para quem não sabe, talvez não percebeu, quando eu estou movido pelo Espírito eu choro bastante. Então se tiver um lencinho por aqui vai me ajudar, não estou brincando, hoje não vai precisar. E de repente estava o pastor José de Portugal, tá certo? O pastor José tocando o teclado, e naquela unção, eu chorando, eu percebi que o pastor José não parava de olhar para mim, né? Aí eu abri o olho assim, eu vi ele orando, eu fechava o olho de novo, e ele olhando para mim, o pior foi na hora que eu abri o olho, e ele estava assim, ó, tirando foto. Ai, aquilo me incomodou, eu falei, pronto, minha foto vai rolar Brasil, ó o pastor chorão, pensei, né? Falei, alguma coisa ele vai fazer, sei lá. Enfim, terminou essa ministração. Aí nós fomos ali atrás para conversar um pouco. Eu estava conversando com o pastor Nilson Júnior. E de repente veio o pastor Gessé com a foto.
olha aqui, mandei pro rapaz, não parece o rapaz lá do Brasil? O pastor lá do Brasil? Eu falei, rapaz, eu acho que Deus gostou tanto da minha forma, Ícaro, que Deus deve ter falado assim, gostei. Ou ele gostou, ou ele falou assim, tô um pouco busy com outras coisas, vou deixar fazendo uns betos por aí na vida e espalhar pelo mundo. Não sei, não há explicação, né? É engraçado que você olha fotos antigas comparado com fotos atuais, né? Fotos de pessoas que morreram há muitos anos. Tem essas comparações. Bom, as minhas são mais atuais. Aparentemente está todo mundo vivo ainda. E aí foi engraçado porque nisso tudo, né? Eu falei assim, uau, mas o que isso tem a ver? O porquê, né? Tanta gente parecida comigo assim. Aí me veio a cena de um filme. Quem aqui gosta de Matrix? Quem já assistiu Matrix? Matrix Revolution, tem uma parte interessante do filme, onde o Neo, que é o Mr. Anderson, né? Que é o rapaz, o bonzinho do filme, ele enfrenta o Smith, que é o vilão da história. E o que acontece com esse vilão? Toda vez que ele toca em alguém, no Matrix, aquela pessoa se torna um agente também, Smith igualzinho. Então assim, há uma parte do filme que ele consegue dominar todo o Matrix, e só tem o Neo, é o único, que é o diferente, e o resto é todos iguais àquele agente. Aí eu falei assim, caracas, imagina se fosse comigo, né? Deve ser parecido, né? Mas aí, eu fico imaginando se eu olhasse na rua e começasse a ver, ou se de repente eu fechasse o olho agora e abrisse e começasse a ver um monte de beto. Que nem desenho animado, que vira carne, né? Quando o bicho tá com fome, vira todo um monte de pedaço de carne. É que eu tenho 2 filhos, eu gosto de assistir desenho também, tá? Pra quem não sabe. Então eu imaginei essa cena toda. Mas daí Deus começou a falar comigo. E se? Agora para e pensa. E se não fosse comigo? Mas e se fosse com você? Se de repente agora você fechasse os seus olhos e abrisse e todos da igreja se parecessem como você? Todos. Todos, Gustavo. Todos. Misericórdia. Eu não vou falar com a minha esposa é brava, então eu vou deixar ela de lado. Tô brincando. Imagine se todos. Joel é um grande amigo meu. Joel, seja bem-vindo. Imagine, Joel, se todos da igreja agora, você fechasse os olhos e abrisse, todo mundo fosse igual a você. O que seria, né? Como seria a sua igreja? Como seria a sua igreja? Agora pare e pense então. Vamos pensar um pouquinho. Pensa nas suas qualidades. Se todos da igreja fossem como você, todos, exatamente a sua cópia, exatamente o seu coração, exatamente o seu pensamento, como seria a tua igreja? Bom, algumas qualidades que eu coloquei aqui. A tua igreja seria uma igreja que jejua? Primeiro, não é para me responder, é para ficar no seu coração, tá? Já vamos chegar na palavra onde Deus quer trazer a essência. Mas eu te pergunto, se a igreja fosse só composta por você, a sua igreja oraria? Ela seria uma igreja de oração? Se a igreja fosse composta somente de você, ela iria contribuir? Ela iria ofertar e dizimar? Ou será que ela seria uma igreja missionária? Não, a minha igreja, se fosse só eu, espalhado aqui nessa igreja toda, a minha igreja ia enviar pessoas. Ou será que ela teria milagres? Será que ela teria salvação? Qual seria o principal foco da igreja se ela fosse composta somente por você? Pensa nas suas qualidades. Bom, alguma coisa você deve ter pensado. Agora, pensa nos seus defeitos. E aí pega, né? Rapaz, será que você aguentaria ficar na sua própria igreja? Composta de um monte de você? Fala, Deus. Quais seriam? Os toques, né? Não, tem que estar. O toque eu lembro da irmã. Cadê? Cristina? Tá lá? Tá lá na cantina? Não tô vendo ela aqui. Eu lembro que a gente foi ajudar no evento das mulheres no café lá no hotel. O pessoal brincando do toque, né? Tem que deixar tudo arrumadinho, tudo bonitinho.
Ana Karina, cadê ela? Não vi ela. Ah, foi você que falou? E o Fábio. Imagina se você, né, fosse do toque. Não. Esse púlpito está errado. Não, o cabelo do pastor está... Não, porque... Não. Imagina se o teu defeito fosse fofoca. Aí pega, né? Todo mundo falando mal de todo mundo. Não, peraí. É eu falando mal de mim mesmo. Porque a igreja sou só eu. É todo mundo falando mal de mim, eu falando mal de todo mundo. Inveja, mau humor. Uxi. Eu coloquei um ponto aqui, né? É o Early Birds e o Night Fox. O que quer dizer isso? Early Birds, as pessoas gostam de acordar cedo. Eu sou um. Minha esposa é a Night Fox, ela gosta de dormir tarde. Se ela puder ficar na cama, é a personalidade dela. Eu acordo de manhã já animado. E por eu acordar de manhã animado, a minha esposa já começa a ficar brava comigo cedo. Porque eu estou muito animado. Só que à noite eu chego em casa, eu quero descansar, eu quero dormir. E eles querem falar, querem conversar. Os opostos. Então o que seria a igreja se tivesse esse tipo de defeito? Os seus defeitos e as suas qualidades. Pensa nisso. Pensa se você ficaria na tua igreja, se você aguentaria a tua igreja, se você apoiaria a tua igreja. O que você faria dentro de uma igreja onde só teria você e múltiplos de você mesmo, com todos os seus defeitos e todas as suas qualidades? Quando eu falei que o professor é o mesmo, quando o pastor falou sobre o corpo, o Ícaro falou sobre a unidade, é sobre isso que eu quero falar hoje, essa noite, sobre a igreja de Cristo, o corpo de Cristo como uma unidade. É onde a gente vai chegar agora na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse então 1 Coríntios 12, eu vou ler do 12 ao 20, para começar. 1 Coríntios 12, do verso 12 ao verso 20, que fala sobre um só corpo. Como o pastor falou, se dá um heart attack, é o corpo que sofre. Nós vamos chegar nesse ponto. 1 Coríntios, eu vou ler, deixa eu pensar. Vou ler essa versão. Verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, a todos os membros deste corpo, sendo muitos, sob um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados com o Espírito, formando um corpo, quer judeu, grego, servo, livre, todos temos bebido do mesmo Espírito, de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, não é uma só pessoa, não é só você, mas são muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, será que não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Ou se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Amém. Então, como a palavra de Deus falou ali, né? Imagina se toda a igreja, então, se todo o corpo de Cristo fosse apenas um membro, né? Então, tirando a parte de uma igreja ser apenas você, muitos de você, então vamos colocar agora na palavra de Deus buscando um só membro. Imagina se a igreja então fosse só boca. Nossa, todo mundo ia falar pelos cotovelos, melhor, só que sem cotovelo, né? Todo mundo ia ficar falando, todo mundo ia querer falar, todo mundo ia o quê? Dar palpite, todos iam estar falando, mas não teria ninguém para ouvir. E se todos fossem ouvidos? Aí então, o que aconteceria? Chegaria um membro novo, uma pessoa nova, um visitante,
que está sedento de Cristo, ele iria falar, porque ele ainda não faz parte do corpo, ele iria falar dos problemas dele, ele iria conversar, ele ia poder pedir perdão e aceitar a Cristo. Mas a partir do momento que ele aceitou a Cristo, agora você fica quieto, porque agora você é ouvido, porque você faz parte dessa igreja, e essa igreja é apenas um só membro, só ouvido, e aqui a gente só ouve. E agora pega, hein? E se a igreja fosse todo um dedo indicador? Nem dizer, né? Apontando para todos os lados, apontando todos os defeitos, apontando para tudo aquilo que é bom, mas ao mesmo tempo também não é bom. Todos somos parte de um corpo. Só que agora resta saber que parte deste corpo eu pertenço. E muito mais do que saber que parte do corpo eu pertenço, eu tenho que entender que eu não posso desprezar o resto dos membros, o resto do corpo. Eu tive um amigo meu lá no Brasil uma vez que ele falou assim: Roberto, sabe que parte do corpo de Cristo eu quero ser? Eu falei, nem ideia. Eu já pensei, né? Cabeça, olho, enfim, qualquer outra coisa, mão, talvez. Ele falou, eu quero ser a sola do pé. A sola do pé? Does make sense? Eu falei, não entendi muito bem. Ele, sabe por quê? Porque eu quero pisar na cabeça de Satanás. Glória! Eu nunca tinha pensado em ser sola de pé. Alguém aqui, por algum acaso, diga para mim agora. Nós muitas das vezes queremos dar valor a parte de corpos que são bonitos, são flexíveis, são para o trabalho, e muitas das vezes esquecemos de partes de corpo que a gente nem dá valor. Mas se você não tiver ele, vai fazer uma falta. Nós já vamos chegar lá. Então, meu amado, que parte do corpo você é? Qual é a parte que você gostaria de ser? Ou melhor, você sabe qual é a parte do corpo que você faz dentro da igreja? A gente tem que começar a descobrir a nossa identidade em Cristo dentro da igreja, para podermos dar mais frutos, para podermos crescer, para podermos fazer muito mais além daquilo que você muitas das vezes está fazendo, porque você está no lugar errado. Continuando em 1 Coríntios 12, do 21 ao 27. Vai falar também sobre essa parte do corpo que a gente não gosta, né? E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputam serem menos honrosos do corpo, é o que honramos muito mais do que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidado uns dos outros. Da maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. 27. Amém. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Voltando um pouquinho então, né? Falando do olho. O olho diz para a mão, eu não preciso de você. Ou a cabeça dizendo para os pés, eu não preciso de você. Infelizmente, meus amados,
A igreja de Cristo, muitas das vezes, ela faz isso. Ela começa a dar valor àquilo que ela acha que é bom, mas para outras partes do corpo ela acha que não é necessário. E diferente de muitos répteis, alguns dos répteis, se ele se corta um pedaço da cauda, se corta um pedaço da pata, ele consegue reviver, ele consegue trazer de novo. O corpo de Cristo não é bem assim. O nosso corpo não é bem assim. Agora imagine então você. Agora fecha os seus olhos e pensa em você, o seu corpo. Imagine você sem uma parte do seu corpo. Eu não estou falando de plástica. Mas eu estou falando, imagina você agora sem qualquer parte do seu corpo. Você ia gostar? Não. Agora imagina, então, uma pessoa com lepra. Quem já teve a oportunidade de ver, hoje em dia tem muitos vídeos, se procurar na internet você vai ver, pessoas com lepra, aonde parte do corpo cai. Infelizmente é uma doença muito comum, principalmente na Índia. E quando você vê uma pessoa sem uma orelha, sem um nariz, é feio, não é bonito, não é legal. Mas a igreja de Cristo muitas vezes trata as pessoas assim. Melhor, não trata assim. Ela faz pior. Porque a lepra é uma doença que faz com que isso caia por conta da doença. Mas a igreja ela faz muito pior. Ela amputa, ela corta, ela tira fora pedaço do corpo. E o pior, sem anestesia. Eu sei que a palavra é um pouco pesada para agora, mas vocês vão entender. Vocês vão entender aonde Deus quer chegar para com essa palavra. Muitas das vezes, o corpo de Cristo arranca seu pedaço fora. E aí eu te pergunto, você teria coragem, você agora, de pegar sua orelha e dar um puxão e tentar arrancar? Dói, né? Além de doer, vai sangrar. Além de sangrar, ou você vai ter que fazer uma operação plástica para restituir, ou você vai ficar sem, vai ficar feio. E para piorar, vai piorar a sua audição. A tua função já não vai mais ser 100%, porque você perdeu uma parte do seu corpo. Da mesma maneira, se você tirar um dedo, da mesma maneira, se você tirar uma mão. A igreja de Cristo tem feito isso diariamente ao redor do mundo. Mas vocês vão entender aonde Deus quer chegar. Então nós temos que parar com essa tortura do corpo de Cristo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe quem que é o cabeça desse corpo? É Cristo. Então quando nós arrancamos um pedaço do corpo e lançamos fora, primeiro que nós doemos, porque dói. Dá um beliscão em você mesmo se você não dói, pastor Rodrigo. Vai doer, não vai? Dá uma mordida no seu braço aí para ver se não vai doer. Só que, além de doer todo o corpo, a cabeça vai processar tudo isso. E quem é o cabeça da igreja? Oh, Jesus, nos perdoa, Senhor. Porque muitas das vezes nós não temos esse entendimento, Pai. Quando a gente julga uma pessoa à nossa volta. Nos perdoa, Pai. Eu concordo com o pastor Luiz. Nos perdoa, Pai. Como igreja eu peço perdão, Pai. Porque a gente lança fora partes do corpo que não deveriam ser lançadas fora. Honramos muitas das vezes o que não deveria ser honrado. Tentamos enxertar coisas erradas no corpo, onde o Senhor não mandou fazer. Nos perdoa, Senhor. E cura o teu corpo, cura a tua igreja, Pai. Principalmente para os últimos dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus amados, isso que eu nem falei de órgãos vitais. Como diz o pastor Luiz aqui, do coração, rim. Eu só falei de órgãos visuais.
funcionais. Agora imagina, tem pessoas, ora a Deus que não, mas tem alguém aqui por algum acaso que sofre de alguma doença interna, rim, pulmão, sangue, fígado, qualquer outra coisa? Se isso acontece, você sabe que se torna até pior, porque é algo invisível, mas é muito mais prejudicial. Devemos cuidar de cada membro do corpo. Devemos cuidar e ajudar na cura e na restauração de cada um que faz parte da igreja de Cristo. E quando eu falo igreja de Cristo, meus amados, eu não estou falando só da Viva aqui não. Eu estou falando da igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Nós não temos inimigos lá fora, porque vai na igreja A, vai na igreja B, vai na igreja C. Que corpo é esse que luta contra o corpo? Não devemos julgar o corpo, as pessoas, pelo que elas fazem, a função que elas exercem dentro da igreja. Mas temos que descobrir qual é a nossa função dentro da igreja. Meus amados, Cristo é o cabeça. Ele é quem comanda, Ele é quem direciona. Mas qual é o seu chamado dentro deste corpo? É aí que Deus quer saber agora. É aí que Deus quer te chamar neste momento. Você sabe qual é? Se você não sabe, comece a procurar. Se você não sabe qual é o seu chamado dentro do corpo, aonde você pertence, aonde você se encaixa, então você não faz parte desse corpo. Aonde você faz parte neste corpo? A orelha não pode reclamar da mão, assim como o olho não pode reclamar do pé. Mas em conjunto, o olho direciona o caminho para que o pé não caia. Assim como a orelha, o ouvido, vai ouvir o que está à volta e fazer com que a mão pegue aonde é safe, aonde pode ser tocado. O corpo de Cristo, quando ele trabalha em conjunto, ele só tende a crescer, a ir para frente, a desenvolver. E é isso que Deus está te chamando. Cristo é o cabeça. Colossenses 1,18 diz: Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. O corpo é a igreja. E o princípio é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Meus amados, estamos entrando num período em que o fim está próximo. Aí você vai falar assim para mim, mas eu ouço isso desde quando eu tinha não sei quantos anos, eu também, desde que eu tinha 10 anos, estou com 44, desde os 10 anos eu ouço, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e é uma verdade, só que os sinais estão cada vez mais próximos. Se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que está próximo. E Deus está te chamando, corpo de Cristo, para agora se preparar. Eu quero ler 1 Coríntios 12, do 28 ao 30, por favor. 1 Coríntios 12, 28 ao 30, diz: E a uns, pois, Deus na igreja, primeiramente como apóstolos, em segundo profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Já posso dizer que não. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Óbvio que não. Têm todos o dom de curar? Falam todas as línguas diversas? Interpretam todos? Meus amados, se você quer saber mais sobre os dons, leia 1 Coríntios, pode ler 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, é o que antecede esse texto aqui que a gente leu.
Ele vai te explicar um pouco melhor sobre os dons espirituais. Ele vai te explicar um pouco melhor sobre o que você pode fazer dentro da igreja. Mas busque em Deus saber em que parte do corpo você se encaixa, porque os dias estão próximos da vinda de Cristo. E eu vou falar para vocês, desde 2003, quando eu cheguei na Inglaterra, eu passei por várias igrejas, conheci vários pastores, tanto ingleses quanto brasileiros. E eu vou confessar agora na frente da igreja inteira, pastor. Já falei para o senhor, já sabe, alguns já sabem. Mas a primeira vez que eu e minha esposa chegamos aqui na época da pandemia, a gente olhou para essa igreja. A gente falou assim, rapaz, eu não volto mais naquela igreja. Aquela igreja não é para mim. Não me senti bem. Renata, época de pandemia, todo mundo naquela sala fechada. Jesus amado, o que é aquilo? Me escandalizei. Aí Deus falou, é? Aí vim a segunda vez, visitei de novo, mas meu coração estava fechado. Não, aquela igreja não é para mim, só vou visitar. Sem máscara. Na segunda já foi sem máscara. Aí o pastor Luiz me convida para pregar. Bom, glória a Deus, trazer a palavra de Deus, foi bênção. Mas por que eu falei depois? Depois a gente pode confessar os pecados. E depois de alguns meses, a gente ainda participava da igreja lá em Stockport. Mas depois de alguns meses, Deus foi colocando no meu coração algo por essa igreja, pela vida desse casal. E eu fiquei assim, e o pastor falando, quando é que você vai para lá? Quando é que você vai para lá? Eu já sei que você vai. Eu falava, vou nada. Sabe de nada, inocente. Mal sabia eu que Deus tinha planejado para mim nessa igreja. E passado-se um tempo, a gente orou, eu e minha esposa, e decidimos tirar o sabático. Ficamos 3 meses sem ir para a igreja. 3 meses sem ir para a igreja, pastor Roberto? Como isso é possível? Quando eu cheguei na Inglaterra, eu fiquei 2 anos sem igreja, porque eu não falava inglês, não entendia inglês. Eu orava, madrugada, ajoelhado na minha casa, falava, Deus me ajuda, eu estou no deserto. Eu preciso da palavra, eu preciso ouvir, eu preciso congregar. Desde 2005 eu não parei de fazer a obra de Deus. E para mim também foi um choque essa história de sabático. Parar de fazer a obra? Da onde isso? Mas o corpo físico estava ok, mas o mental já estava cansado, fadigado. É o corpo. O corpo também tem que parar de vez em quando. Descansar. Se o próprio Deus nos instituiu um dia para o descanso, tiramos o sabático. Fomos para o Brasil, passamos um mês no Brasil, agora em agosto. Quando eu voltei, assumimos um compromisso com o pastor, com essa igreja. E hoje eu falo para vocês, meus amados, me sinto em casa. Por que eu me sinto em casa? Porque eu achei uma igreja. Eu não estou falando que as outras não façam, pelas quais eu passei, mas eu estou falando que essa aqui é diferenciada por todas que eu já passei. Porque aqui eles têm santificação. Aqui tem jejum. Por mais que vocês vejam aquele reloginho de jejum rodando no grupo, há um outro jejum por detrás de homens e mulheres que estão jejuando por vocês. Oração é a mesma coisa. Por detrás há um grupo de pessoas que tem pago um preço em oração. E o que me chamou a atenção neste lugar, vou revelar para vocês agora. Há muito tempo atrás, Deus falou que ia trazer o avivamento para este planeta novamente. E quando eu estava lá no Brasil, eu orava para Deus, Deus, quero tanto viver esse avivamento. Eu era jovem,
devia ter meus 20, 22 anos. E eu falava, eu quero tanto viver o avivamento. Aí sabe o que aconteceu? 2003, Deus me trouxe para a Inglaterra, sem falar inglês, sem passaporte, pagando mico atrás de mico. 2 anos sem igreja, eu falava, Deus, eu preciso de igreja. Passei por várias igrejas, aprendi muita coisa boa. Aprendi o que fazer e o que não fazer. E quando eu cheguei aqui, Deus falou assim, você não queria o avivamento? Quando eu estava na Connect, lá em Stockport, o pessoal do The Message Trust tem muita ligação com o pessoal dos Estados Unidos, igrejas dos Estados Unidos, que estão orando por essa cidade. Sabe por quê? Porque lá nos Estados Unidos houve uma profecia falando de um avivamento que vai começar na Inglaterra, mais específico na cidade de Manchester. Aí quando você vai hoje para o Brasil, esses pastores abençoados que estão vindo do Mevan aqui, caçadores de avivamento, sabe o que eles estão ouvindo do Espírito Santo? O mesmo professor que falou comigo, que falou com o pastor, que falou com o Ícaro, é o mesmo que está falando aos 4 cantos do planeta. O avivamento está acontecendo, ele vai passar, ele vai começar aqui, em Manchester. Aí quando Deus fala assim, meus amados, busquem os melhores dons, os dons espirituais, 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, leia em casa, busque os melhores dons. Sabe por quê? Estou acabando já, mas essa você vai ter que pegar. Ele está falando assim, vocês são corpo, vocês têm que estar unidos, vocês têm que estar preparados. Sabe por quê? O avivamento vai vir. E para que o avivamento aconteça, primeiro tem que ter pessoas que buscam. E aqui tem, nessa igreja eu achei. Eu não vou citar nomes aqui. Tem vários, tem nomes que eu até nem sei. Tem pessoas que fazem, mesmo sem a gente saber. Mas muito mais do que isso, segundo ponto, a igreja, o corpo de Cristo tem que estar alinhado. Sabe por quê? Porque vão chegar muitas pessoas por essas portas, meus amados. E aí eu te pergunto, qual a igreja que eles vão encontrar aqui? A igreja cheia dos Betos? Os Minions? Todos iguais? Será que eles vão encontrar uma igreja, um corpo que está sem partes do corpo, porque a gente lançou fora? Ou será que as pessoas que vierem por essas portas vai encontrar um corpo sadio, uma igreja sadia, que ora, que busca, que clama, e que está muito mais focado na presença desse Deus maravilhoso, que diz, eu me rendo, porque Tu és a minha fonte, Tu és a minha herança, Tu és o meu tudo. É essa igreja que eu creio que vai estar aqui. Então busque os melhores dons. Se você não sabe como, eu já te falei. Primeiro, leia a palavra. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Se você quiser anotar, anota. Quer colocar no teu celular, coloca. Não tem problema, só não esquece. Se tiver gravado em vídeo, vê o vídeo de novo. Busque. Segundo ponto, fácil. Busque em oração. Chega em casa, abra a palavra, fala, Senhor, o pastor Beto disse que se eu falar contigo, o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me dar entendimento. Vai lá. Ele vai. O professor é o Espírito Santo, é Ele que ensina. As minhas palavras que são vazias, mas através do Espírito Santo é onde gera vida. Em terceiro, poxa, ainda assim eu não entendi, tá difícil, vem procurar a gente. Aqui há homens e mulheres de Deus preparados para poder te ajudar, discernir melhor a palavra, conversar, orar com você. Porque Deus está preparando uma igreja sadia para receber o povo sedento. Você quer ser parte dessa igreja sadia? Eu não quero ser parte da minha igreja.
Eu não quero ser parte da igreja do Beto, porque a igreja do Beto tem muitos defeitos. Eu não quero. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Eu quero que você se coloque de pé, que eu quero fazer uma oração por você agora. Primeiramente, Senhor, como uma porção extra da Tua presença, Espírito Santo de Deus, que todos nós venhamos a Te ver, Te ouvir e Te sentir como jamais o fizemos, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor siga, que a bênção do Senhor persiga, que a bênção do Senhor faça fila para se manifestar na vida dos filhos, na vida das filhas, na vida de todos aqueles que congregam conosco aqui neste lugar, Senhor. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Santo e doce Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus! Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.